Em nossas dicas de hoje sobre como se posicionar digitalmente e transformar seus seguidores em clientes usando neurociências e marketing digital, eu trouxe um assunto muitíssimo pertinente para esse momento que estamos vivendo. E esse assunto é comportamento. Sejam muito sinceros, vocês acham que dá para vender um produto ou serviço para um montante de pessoas se você não sabe como ela pensa ou como ela se comporta? Eu vou ser muito sincera, com toda a minha experiência de mercado e academicamente falando, isso é humanamente impossível. Vejam bem esse momento histórico que nós estamos vivenciando. Vocês acreditam mesmo que as coisas voltarão ao normal no final dessa pandemia? Eu vou só lembrar vocês aqui rapidamente de um outro momento histórico que mudou o mundo completamente, né? Até o ano de 1760, todas as coisas produzidas no mundo inteiro eram fabricadas de forma artesanal. Até que a Inglaterra, que era mais abastada financeiramente, implantou o tear mecânico para a fabricação de tecidos. Essa foi a primeira fase do que a grande maioria de vocês, né, já estudou como a Revolução Industrial. A partir daí, desse ano de 1760, surgiu o emprego do aço, a utilização da energia elétrica, dos combustíveis derivados do petróleo. Nós tivemos a invenção do motor a explosão, a locomotiva a vapor e o desenvolvimento de vários produtos químicos nessa era chamada como a Revolução Industrial. E no meio dessa revolução, vocês acreditam que as pessoas continuaram com o mesmo comportamento? Obviamente não. Aquele cara lá atrás, que antes dominava todo o processo de produção de tecido, ele passou a ser responsável por apenas uma parte. Ele teve que aprender outros processos. E cada vez que a gente aprende uma coisa nova, a gente já não é mais a mesma pessoa. Ponto. Eu só queria que vocês relembrassem isso aqui comigo. Agora, voltando aqui para os dias atuais, em que nós estamos, eu pelo menos estou há 49 dias em casa. Eu até assustei na hora que eu fiz as contas, né? Vocês têm noção do que o isolamento social causa aos seres humanos? Bom, a nossa capacidade de socialização até hoje foi o que permitiu a evolução da espécie humana até aqui. E simplesmente porque é através da socialização que o nosso cérebro ativa a nossa capacidade cognitiva para compreender os pensamentos, sentimentos, emoções e até as intenções das outras pessoas. Um estudo muito interessante da professora Grace Skenato, do Núcleo de Neurociências da UFMG, comprova que o isolamento social prolongado, e aí eu estou falando do isolamento de colocar um indivíduo sozinho em um ambiente sem nada para interação, ok? Eu não estou dizendo que o isolamento da pandemia tem que acabar, tá bom? Esse isolamento social total, ele pode trazer prejuízos para a memória e até mesmo induzir a depressão. E aí é impossível nós acreditarmos que as coisas voltarão ao normal após essa pandemia. Nós estamos vivendo uma verdadeira revolução digital. Assim como lá atrás nós tivemos a Revolução Industrial. As coisas não voltarão a ser como antes. As pessoas não voltarão a ser exatamente as pessoas que elas eram 40, 49 dias atrás. Para vocês terem uma ideia, uma pesquisa feita pela NZN Intelligence indicava no início de março que 74% das pessoas entrevistadas optavam pela compra de produtos online.
de quanto será esse percentual quando a pandemia passar. Qual será a frequência dessas compras, né? Será que as pessoas sentirão mais segurança nas compras online, porque agora elas estão aprendendo a comprar pela internet de qualquer jeito? Elas têm que comprar pela internet? Então, aí eu te pergunto, quais seriam os impactos dessa mudança do comportamento no seu negócio? Uma pesquisa que saiu essa semana do Google mostra que 30% dos usuários declararam ter assistido mais YouTube do que na semana passada, sendo que 40% desses entrevistados passaram mais de 3 horas por dia na plataforma. Gente, os vídeos sobre saúde mental, canais de notícia com conteúdo ao vivo e discussões sobre a economia foram os conteúdos de maior crescimento. As pessoas estão adaptando ou começando do zero uma rotina para a quarentena. Os canais de culinária, para vocês terem uma ideia, estão sendo extremamente procurados. Por quê? Porque nós precisamos reduzir nossa ida ao supermercado. Então, a sua marca nesse cenário, como é que ela pode se posicionar transmitindo o apoio necessário à sociedade e, ao mesmo tempo, buscar rentabilidade para pagar os boletos? Vamos pensar numa estratégia para isso? Primeira coisa que eu vou te falar, fique de olho no comportamento dos consumidores que vocês têm. Isso garante que vocês estejam um passo à frente quando ele adquirir novos hábitos de comportamento. O Charles Duhigg, famoso autor do livro O Poder do Hábito, cita diversos estudos que comprovaram que os hábitos surgem porque o nosso cérebro procura a todo tempo maneiras de poupar esforço. Se a gente deixar, por exemplo, o cérebro transforma qualquer rotina em um hábito. Simplesmente porque o hábito permite que a nossa mente desacelere com mais frequência. Isso nos permite parar de pensar constantemente em comportamentos muito básicos, como andar, por exemplo. Imagina se toda vez que você fosse dar um passo, você tivesse que calcular a velocidade e direção do movimento. Imagina, né? E aí, transformando isso em hábito, nós podemos dedicar essa energia mental para inventar. Lá atrás foram lanças, sistemas de irrigação, a gente evoluiu para aviões, videogames, hoje temos redes sociais, e-commerces, né? É muito importante a gente entender o loop do hábito, que tem 3 estágios. O primeiro é quando o cérebro reconhece o momento de entrar no modo automático, e aí vem o segundo estágio, onde existe uma rotina. É o estágio em que nós já estamos agindo de forma automática. E por último, nós temos o estágio da recompensa. A sensação de prazer por estarmos economizando energia é o estágio em que o cérebro começa a memorizar o hábito. Então, economizar energia é prazeroso, gente. E tudo que é prazeroso fica enraizado na nossa cabeça. Eu, por exemplo, estou falando isso aqui para vocês porque eu estou estudando as funções da neurociência na comunicação há pelo menos 6 anos. E colocando essas informações em um vídeo de 10 minutos, vocês estão poupando tempo, dinheiro e aumentando a capacidade cognitiva de vocês. Olha que beleza isso. Isso faz com que vocês criem uma relação com a minha marca, porque vocês estão aprendendo um conteúdo extremamente importante
em 10 minutos. E digo mais, postando esses conteúdos toda quinta-feira, uma hora, isso vai virar um hábito de vocês virem aqui para ver o que será que a Daisy está falando essa semana que pode me ajudar a ter um insight para minha empresa. Beleza? Bom, mais uma vez obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e tenham muitos insights para se posicionarem digitalmente aí e arrasarem quando essa pandemia terminar, tá bom? Semana que vem a gente volta falando mais um pouquinho sobre como seu posicionamento digital pode transformar seus seguidores em clientes, porque afinal de contas, clientes é que pagam os nossos boletos, não é mesmo? Obrigada!